As 3 primeiras bem-aventuranças descrevem o caráter distintivo do cristão, feitas por Jesus. E somos desafiados a pôr em prática o que ele ensinou. Porque ser cristão é ser diferente do mundo, é ter consciência de nossa responsabilidade e é ter coragem para servir a Jesus. A ideia que domina o mundo no nosso tempo é que precisamos confiar em nós mesmos. Os livros mais vendidos na atualidade são os que ajudam as pessoas a desenvolver uma autoimagem positiva. Os especialistas dizem: você precisa despertar o Deus que existe dentro de você. Até mesmo os evangélicos cantam: você tem valor. O lema hoje é: chega de baixa estima, chega de falar em pecado, falemos sobre prosperidade, falemos de realizações e feitos poderosos. Para o mundo, os bem-aventurados são os ricos, os que nunca precisam chorar, os valentes, os que aproveitam a vida, os que nunca precisam abrir mão de coisa alguma. Será que Jesus compartilha dessa mesma opinião? Mateus, no capítulo 5, registra o início do Sermão do Monte feito por Jesus. Diz o seu relato: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essas 3 primeiras bem-aventuranças, Jesus e este ensino que ele dá aos seus discípulos e também a nós é de um valor superior a tudo neste mundo. Jesus Cristo e essas bem-aventuranças, que quer dizer, Jesus mostra como é ser feliz e muito mais que feliz. Uma felicidade ao extremo. Bem do jeito de Jesus. E ele vai falar neste início sobre os pobres. Mas que pobres são esses? Não pense que pobres por falta de condições financeiras, econômicas, mas ele fala pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, é a primeira bem-aventurança. Na realidade,
não poderia haver uma frase mais chocante para aqueles ouvintes de Jesus do primeiro século do que a declaração de que os pobres eram bem-aventurados. Eram judeus, filhos de judeus, que acreditavam, como a grande maioria, que as bênçãos ou a felicidade estava ligada à prosperidade material. E como muitos creem que a felicidade está de maneira inseparável ligada aos bens materiais, à sua posse, sua prosperidade. E quando Jesus disse que os pobres eram bem-aventurados, eram muito mais que felizes, ele não estava pensando nos pobres no sentido material, mas nos pobres de espírito ou em espírito. Uma pessoa pobre, ali na ideia, no conceito de Jesus, refere-se a alguém que é completamente incapaz de se manter por si mesmo. Precisa de uma ajuda externa. Portanto, a pobreza de espírito representa o reconhecimento de nossa completa, absoluta pobreza espiritual. E a questão decisiva é por que os pobres em espírito são bem-aventurados? E Jesus responde: porque deles é o reino dos céus. Essas pessoas, os pobres em espírito, sabem, têm consciência de não possuir coisa alguma. Não acreditam que são boas, não confiam em suas boas obras, nos suas caridades, não repousam em sua força, nem descansam em qualquer recurso humano deste mundo. Os pobres em espírito reconhecem que necessitam de Jesus Cristo para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados, para o sustento da sua vida, seja espiritual ou material. Porque quem não tem nada não ficará de mãos vazias. Deus lhe dará o seu reino. Não é qualquer reino, é o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus continua dizendo que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, parece que os valores de Jesus é totalmente diferente dos valores humanos. E essas bem-aventuranças, ela deve ser o caráter de todo aquele que se diz cristão.
e crê em Jesus, que é discípulo de Jesus. Na vida, há muitos motivos para nós chorarmos. Passamos por momentos em que o choro é inevitável. A perda de alguém, a mãe que perde o filho, o cônjuge que perde o seu companheiro ou a sua companheira, pais de famílias que perdem o emprego e já não sabem mais o que fazer para sustentar os filhos. Somente uma pessoa totalmente alienada e endurecida é que não tem motivo para chorar. Jesus não estava dizendo que uma pessoa que está em luto, que acabou de enterrar o seu ente querido, ou uma pessoa que perdeu todos os seus bens, ou uma pessoa que perdeu seu emprego, não sabe como sustentar a sua família. Jesus não estava dizendo que essas pessoas que choram por isso, ou que sofrem, são felizes, ou são bem-aventurados. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não é um sádico. Ele está chamando a atenção para um tipo especial de pessoa, que está triste e por isso chora, e esta pessoa é a pobre em espírito da primeira bem-aventurança. E reconhece a sua falência, sua miséria espiritual. Choram por causa dos seus pecados, de quão a sua natureza é corrupta. Então, essas pessoas são felizes porque reconhecem que não merecem nada, que é pecadora, necessita de perdão, de livramento, de culpa, de redenção. São felizes os que choram por isso. E no entender aqui da palavra de Deus, o pecado é a causa de todos os males, desgraças que estão aí no meio da humanidade. William Hendrickson diz que aquele que nasceu de novo é alguém que aprende a amar a Deus a um nível tal que começará a chorar por causa de todas as obras ímpias que os ímpios têm feito impiamente, como diz Judas 15. Todos choram por alguma coisa neste mundo, todos. Mas com relação ao choro que Jesus estava mostrando aqui, não podemos dizer a mesma coisa. Nem todos choram este choro que Jesus diz. Mais do que qualquer outro pranto, o verdadeiro crente chora por seus próprios pecados. Os humildes ou pobres em espírito reconhecem a sua condição espiritual. Uma coisa é reconhecer a condição espiritual,
outra é chorar por causa dela. Sentindo assim aquela dor profunda, aguda, de ter desagradado a Deus. Hoje em dia, esse sentimento está em baixa. E Jesus disse que os que choram são felizes porque serão consolados. O segredo da felicidade não está no choro em si, mas no fato de que nós somos consolados por Deus. Porque Deus, em Cristo Jesus, Ele vem, perdoa o nosso pecado, livra-nos da culpa. E agora, redimidos, nossa vida vai sendo santificada para Deus, cada dia. Pobres em espírito, felizes os que choram. E Jesus vai dizer na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha, pobres, felizes e herdeiros. Primeiramente, ser manso não significa ser covarde. Devemos entender isso. Covarde é aquele que deixa de agir motivado pelo medo e não por autocontrole. Ele teme ser derrotado, a pessoa teme ser derrotada, humilhada, e por isso prefere se esquivar da luta. E também precisamos dizer que ser manso não significa ter um caráter ou uma personalidade débil, fraca. Somente uma pessoa devidamente forte consegue ser verdadeiramente mansa. O manso é aquele que entende realmente qual é a sua posição. Ele está de tal forma seguro de si mesmo nas mãos de Jesus, que está disposto a abrir mão de seu direito de revidar quando ameaçado, provocado. E somente aquele que tem plena segurança de sua posição em Cristo Jesus pode ser verdadeiramente manso. A pessoa mansa deixa tudo nas mãos daquele que a ama e cuida dela. Como todas as demais bem-aventuranças, o resultado de ser manso é ser bendito, vai ser abençoado. E além disso, conforme disse Jesus, os mansos é que herdarão a terra. E isso é, no mínimo, um paradoxo. Quem ganha uma batalha, em geral, é o mais valente. Mas Jesus não pensava desse jeito, ou não pensa dessa forma, não deixou para nós outras palavras, porque ele diz: os mansos não conquistam a terra, mas a
herdam. Há uma diferença entre ser valente e conquistar e em herdar. Percebe a profundidade do ensino de Jesus? Quando você reconhece que diante de Deus você não é nada, você reconhece que espiritualmente está longe do Senhor e chora porque estar longe do Senhor significa que é o pecado que nos separa de Deus e que necessita de Jesus. E aí Jesus vem e Jesus vai dizer, e Jesus vai nos encher e vai falar. Você reconhece a sua fraqueza, a sua condição espiritual, o seu pecado, você chora por eles, então você é feliz, porque você vai ter o reino dos céus, você é consolado e você, por causa disso, você confia em mim e deposita todas as coisas em minhas mãos com segurança e se torna verdadeiramente manso, abre mão da sua própria vida. Você vai herdar a terra. Glória a Deus. Você entende que esse é o caráter do verdadeiro cristão? E como Jesus nos deixa aqui na sua palavra, Mateus registrou este sermão, é algo totalmente revolucionário. É o contrário daquilo que o sistema deste mundo ensina. Você é pobre em espírito? Você tem chorado? Você é manso?